Olá, bem-vindos, bem-vindas. Você está no canal Gestão Integrativa. Eu sou Ângelo Calori, executivo, palestrante, instrutor e consultor em ética, compliance e governança corporativa. E hoje falaremos da diversidade e inclusão sob a ótica das pessoas negras. Olá, bem-vindos, bem-vindas. E eu sou Ana Paula Candeloro, executiva, conselheira, mentora de startups. E hoje estamos aqui com Davis Rezende Filho e vamos tratar da pauta diversidade e inclusão sob a ótica do negro nos altos cargos de gestão e a conexão com a governança das organizações. Eu nasci negro, eu vivo negro e eu vou morrer negro, então eu acho que tem muita coisa que eu preciso contribuir para tudo isso, né? Eu cheguei numa posição realmente de destaque no mundo financeiro, como executivo, etc. Mas em praticamente todos os lugares que eu ia, eu não via outros negros também compartilhando o mesmo espaço e compartilhando essa experiência. Eu acho importante a meritocracia, desde que a meritocracia, do ponto de partida da meritocracia, seja igual para todo mundo. Uma fala que para mim virou um mantra, né? Que ele sempre falava assim: filho, nós precisamos trabalhar e estudar mais que os outros. Essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer na sequência, justamente para provocar, e o objetivo aqui não é só para ficar contando situações, mas para que a gente se coloque no lugar do outro. Conte situações suas ou que você ouviu, é lógico, sem necessariamente revelar o nome das empresas, das pessoas envolvidas, mas coisas que chocam e que a gente não pode deixar acontecer. Não é só como um gestor que está fazendo, que é aquela história da ética também, né? Eu sou ético, mas se alguém estiver fazendo coisas antiéticas do meu lado, tudo bem, aceitação. Não. Então, para a gente se sensibilizar a mover, a mudar. Porque exatamente. Porque quando que situações porque também ninguém se autodeclara, né? Eu sou racista, mas existe um racismo estrutural da mesma forma que o machismo, estrutural e aí como foi isso? Quando eu falo que ninguém me atrapalhou, é o famoso racismo velado, né? No início da carreira eu nunca percebi nada muito direto, mas depois, conforme eu fui amadurecendo e entendendo o que estava acontecendo, eu falei, poxa, mas aquela promoção poderia ter sido minha lá atrás, por que não veio? Aquela mobilidade internacional que eu estava pronto para ir, por que não fui e foi outra pessoa? Que, não desmerecendo, mas quando você olha, você fala assim, poxa, ela tinha uma avaliação inferior a mim, ela tinha uma experiência inferior a mim, por que ela foi e eu não fui? Então isso realmente eu percebi bastante. Davis, e aí, você se considera ativista? Quando eu saí da instituição financeira que eu estava e eu comecei a virar consultor, eu recebi um chamado que eu deveria ser mais ativo. Não aquele de levantar bandeira, mas assim, é um chamado de que, poxa, você tem o que contribuir, você tem lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, porque na minha vida corporativa, em todos esses bancos que eu trabalhava, eu não me considerava negro. E como era? Como você se via? Muito provavelmente eu tinha me embranquecido nessas instituições. O comportamento. E quando eu me vi liberto disso, eu fiz assim, puxa, peraí, eu tenho um chamado aqui, eu tenho alguma coisa a fazer. E aí, mudando o comportamento embranquecido, como você falou, não colabora com a negritude, a diversidade que você poderia levar, não é? Eu vejo muito, e para mim isso está muito claro, eu tenho trabalhado efetivamente nesse tema hoje. Tá, de novo, sem ativismo, sem levantar bandeira, sem nada disso, assim, trazer para as empresas, né, como pode ser diverso, como a gente pode incluir as pessoas e ser uma empresa melhor, ser um país melhor, enfim. Eu leio bastante a Djamila Ribeiro, eu tenho lido bastante, tenho lido Mandela, tenho lido muita coisa, porque como eu tive esse gap que eu não olhava para isso, hoje eu estou me preparando muito. Então tem determinada palestra que ela fala assim, puxa, mas... ela pergunta, o Brasil é racista? Por favor, levantem a mão quem acha que o Brasil é racista. Praticamente 100% do público levanta a mão. Aí a outra pergunta, ela fala assim, você se considera racista? Ninguém levanta a mão. A conta não fechou. Algo não bateu aí.
Algo não Mas- bateu. Mas isso não é uma forma de ativismo? Eu fiz essa pergunta porque, pessoal, o Davis escreveu um artigo, né, exatamente falando sobre o papel do negro nas organizações e tá aqui, né, nessa revista, a revista de governança corporativa, compliance e negócios sustentáveis da Enlaw. E aí você exatamente fala, não me considero um ativista. Mas tendo a consultoria e tendo esse lugar de fala, sendo protagonista, tendo tantos exemplos, por que você fala que você não levanta a bandeira? Eu não levanto a bandeira para fazer barulho. O meu barulho é silencioso. O meu barulho é diferente. O meu barulho é mostrar para os gestores, para a alta liderança da empresa de que isso é possível. Está fazendo de maneira mais diplomática e construindo junto até. E procurando ser, não que eu estou sendo, mas procurando ser bastante cirúrgico. Conversando com a pessoa certa, com aquela pessoa que vai realmente fazer a mudança na empresa, né? Porque assim, eu tive situações, logicamente, eu tive uma situação muito clara quando eu era executivo de uma instituição financeira. Um grande amigo meu me chamou, que era diretor de um outro banco, um banco europeu, ele me chamou para trabalhar com ele. Me chamou para almoçar, nós fomos almoçar. David, eu queria muito que você trabalhasse comigo, para a gente montar um projeto, para a gente virar a instituição de ponta cabeça, a gente precisa fazer muita coisa boa, eu queria que você viesse trabalhar comigo. E ele começou a falar do projeto que estava na cabeça dele, eu me encantei e falei assim, eu topo. Ele falou assim, olha, mas no banco, nesse banco, o presidente do banco gosta de conversar com todo mundo. Eu falei, ok, eu conversava com executivos todo momento, sem problema. Se marcou um dia, fui lá. De terno e gravata, eu usava sempre terno e gravata, naquele tempo entrei na sala do presidente, brasileiro, ele olhou para mim e fez, pois não? Eu fiz, boa tarde, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, o senhor falei o nome dele, fulano. Eu vim conversar com o senhor, para quê? Eu expliquei por que eu estava lá. Aí a entrevista durou 2 minutos, e de pé. Eu fiquei de pé, eu nem sentei. A entrevista durou 2 minutos, eu falei, muito obrigado, então até logo, tchau, e foi embora. Depois o diretor me ligou e pediu desculpas. Eu dei desculpas, eu deveria ter te preparado, eu sei que realmente ele tem seus preconceitos. Eu falei, não é que ele tem, todo mundo tem. Todos nós temos preconceitos, todos nós temos nossos vieses, etc. E o viés dele era um viés de afinidade, ele queria contratar todo mundo igual a ele. Ele pediu desculpas, falei, tudo bem, continuei onde eu estava trabalhando, enfim. 2 meses, 3 meses depois eu soube que a auditoria externa, que é um banco europeu, a auditoria da matriz, estava fazendo um trabalho aqui, e descobriu que ele estava levando propina de determinadas operações. E ele foi demitido. E eu pensei assim, puxa, e o negro era eu? Quer dizer, ele estava desconfiado do que eu poderia fazer alguma coisa, enfim. Então, eu tenho vários exemplos pessoais e exemplos que eu também trabalhei, ouvi. Conte mais um, assim, para sensibilizar mesmo a gente e quem está assistindo. Tem um que é recente, por incrível que pareça, isso é recente, foi final do ano passado. Eu tava com o meu carro e eu tinha eu tinha um almoço. Eu tinha um almoço na Vila Nova Conceição, num restaurante na Vila Nova Conceição, um bairro classe alta, eu não gosto nem de usar esse termo, né, mas é um bairro, né, um bairro classe alta. Eu fui com o meu carro, que eu tinha um almoço com uma diretora de marketing de uma empresa que poderia ser uma futura cliente. Que ela queria fazer mentoria da carreira, etc. E deram meu nome e eu não a conhecia, então marcamos um almoço nesse restaurante. Eu por formação, por valores familiares, etc., eu normalmente dou umas 2, 3 voltas no quarteirão para ver se eu acho uma vaga para estacionar o carro. Né? Uma pessoa econômica. Ao invés de deixar no... Ao invés de deixar no valet. Ao invés de deixar no valet, eu dou umas 2 voltas, eventualmente tem uma zona azul, eu coloco a zona azul e pronto. Não tinha e eu já estava com o horário bem apertado. Aí eu fui com o carro na porta do restaurante, para o manobrista pegar meu carro. Ele, de longe, ele já deu um grito, aqui não pode parar não. Motorista não vou falar o nome da empresa, mas motorista de aplicativo é na rua do lado, você não pode parar aqui. Aí eu baixei o vidro e fiz assim, por favor, você é o manobrista da empresa? Do restaurante? Eu falei, sou. Eu falei, qual o seu nome? Ele falou o nome, Robério, não esqueço o nome dele, Robério.
Eu falei, Roberto, eu vou almoçar no seu restaurante, você pode, por gentileza, guardar meu carro? Ah, pois não. Saí do carro, fui, almocei. Ainda bem que a pessoa não tinha chegado ainda, que eu tava Que em deu cima tempo da hora, dessa deu tempo, né? discussãozinha aí. Entrei, e aí é sempre aquele choque que eu tenho. Puxa, não tinha nenhum negro almoçando, né? Eu fui ao banheiro, a pessoa que estava limpando o banheiro era um negro. Porque como todo mundo, a gente se procura no... Eu me procuro, Sim. né? Enfim, o almoço foi muito bom, a pessoa muito agradável, etc. Não fechamos o trabalho, mas enfim, foi muito bom. E a hora que eu saí, eu falei assim, Robério, ele levou um susto, que eu chamei ele pelo nome. Porque eles são invisíveis. E ele era branco? Não, negro. Aí eu fiz, Roberto, por gentileza, você poderia pegar meu carro? Ah, pois não, paguei, etc. Eu fui embora, agradeci. E eu fiquei nisso, porque ele não era, ele era negro. Aí eu pensei, tem muito mais coisa para eu fazer. Voltando no ativismo, por isso que eu falo do ativismo. Voltando do ativismo. Né? Nesse exemplo que eu dei desse banqueiro há muitos anos. Que te deixou em pé, não? Hoje eu atuaria, hoje seria diferente. Então, hoje seria diferente. Hoje, eu não estou dizendo enfrentamento, que eu sou uma pessoa de paz, nada, mas eu falo assim, algum problema que, se eu tenho algum problema com... O senhor está se sentindo desconfortável? Se eu estou sentindo um pouco desconfortável por eu ser negro e querer trabalhar na sua instituição, eu confortaria mais. Mas, então, Davis, e aí, que mensagem, com essa sua fala, o que você fala, né, para os funcionários, os colaboradores negros nas instituições que aqui a gente viu, tem graduação, pós-graduação, não conseguem chegar, não conseguem sair dos cargos administrativos, vamos chamar assim, do baixo escalão, né? Que mensagem, o que você fala para eles? Eu tenho duas coisas para falar. Por exemplo, primeiro, se unam. Às vezes sozinho você não vai conseguir fazer. União. Eu acho muito importante estar próximo. E, de novo, não estou dizendo grupos de WhatsApp. Eu estou dizendo realmente conversas importantes, achar as pessoas importantes para discutir. Eu fiz uma palestra, foi no começo do ano passado, que para mim foi muito marcante. Era uma semana da diversidade em uma empresa e eles me chamaram para falar sobre o protagonismo do negro, que é um tema que eu adoro. E eu falei do protagonismo do negro e o auditório, acho que tinha talvez umas 200 pessoas, 80% das pessoas, dos presentes eram negros da empresa. Eu já gostei, porque é muito importante, a empresa está dando espaço e tal. Então falei muito da minha história, falei o que tem que fazer, falei que as pessoas têm que realmente se mostrar, têm que realmente procurar teu espaço. E chegou uma hora eu fiz assim, e eu vou falar mais, vocês são felizes e não sabiam. Houve esse burburinho todo, aí eu fiz assim, porque na minha época, há 20 anos ou 30 anos, não tinha esse fórum para discutir. Hoje tem. Eu falei assim, o vice-presidente de recursos humanos da empresa está sentado aqui na primeira mesa, na primeira fila. A diretora de compliance está aqui na primeira fila. A diretora de jurídico está na primeira fila. Então vocês têm espaço para conversar, porque a empresa fez um evento desse tipo para provocar essa mudança, para explicar que isso acontece, e me chamaram para falar. Já que eu estou aqui, eu falo para vocês que vocês são felizes e não sabiam. Se unam, conversem com o vice-presidente do RH que está aqui, mas não venham todos vocês. Peguem 2 ou 3, 4 de vocês, marquem uma reunião com ele e conversem com ele qual é o próximo passo que vocês têm. Pode existir na empresa. Pautar esse tema de inclusão na empresa. E eu provoquei o VP de RH que estava falando assim, você abriria a sua agenda para conversar 1 hora com 4 representantes da empresa? Ele falou assim, com o máximo prazer. E depois ele fala que não é ativista? Então, ele criou a ponte na hora. Ele criou a ponte na hora. Mas dessa forma, né? Aí eu falei para eles, pessoal, vocês entenderam por que eu perguntei isso? O canal está aberto. Marquem a reunião. Agora está na mão de vocês. Mas não tem problema ser ativista. Não tem problema ser ativista. Pode ser ativista. O ativismo que eu quero dizer é aquele que vai não, você não vai fazer um protesto, mas como falou, um protesto público, vamos chamar assim. É a sua visão.
Esse exemplo diz que é de dentro De dentro para fora. Porque de fora para dentro é regulatório, faz por determinação regulatória, aquela história até coloca para dentro, mas não convida para dançar. Sim. É aquilo, é além da lei, né? A lei está aqui, mas eu vou fazer mais. Porque o mundo mudou. E perceber valor nisso. Sim. Davis, você tem que ser um multiplicador, continuar nessa sua missão, Eu adoro. porque é um chamado. É um chamado mesmo. Tem que atender esse propósito Uhum. da sua vida, né? Porque as empresas de fato precisam abraçar isso de verdade. A gente estava falando antes que isso precisa se tornar um valor do eu empresarial. Sim. Porque senão não vai funcionar, a mudança não vai acontecer. Não pode ser modismo, não pode estar da boca para fora, tem que fazer parte do DNA da organização. Eu acho que com isso, infelizmente, chegamos ao nosso final. Foi muito bom, a gente pode continuar desdobrar aqui Temos horas de conversa. Exato, algumas outras pautas aqui relacionadas a isso. Conversas como essa passam muito rapidamente e tem muita ainda coisa para abordar. Foi muito enriquecedor a conversa com o Davis. Importante a gente entender no lugar de fala para que a gente se sensibilize. A ideia é envolver isso nas instituições, não só quem faz parte do grupo, mas envolver quem está de fora, quem está organizando o baile e quem pode chamar para dançar, né? Natural, tratar um ser humano como um ser humano e ponto, sem nada. Né? É isso mesmo. Davis, muitíssimo obrigado. Algum recadinho final para as empresas? Sim, gostaria de falar para as empresas que, olha, o mundo mudou, eu falo muito isso, que o mundo mudou. Mas mudou mesmo, acho que tem que ter uma atenção e não é porque vai aumentar o valor das ações, só isso, né? Realmente pode ser a consequência disso. Faça porque é certo. Mas faça porque é certo. Então, pessoal, nada de dressing and washing, que é o que a gente estava falando no começo. Davis, super obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Pessoal, obrigada por terem nos acompanhado aqui até o final. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem o nosso vídeo, fazerem os comentários, mandarem perguntas e nos seguirem nas redes sociais que estão aparecendo aqui em algum lugar. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um dos vídeos que compõem a diversidade e inclusão. Obrigado por assistir e esperamos vocês no próximo. Até lá. Fora para dentro e não de... Desculpa, ao contrário. Esse exemplo diz que é de dentro para fora. Porque